Tudo bem? Boa tarde, então, a todo mundo de novo. Começamos aqui a gravar, né? E antes mesmo de começar a gravar, agora eu já comentei, né, que Santo Afonso, é dia de hoje de Santo Afonso Maria de Ligório, né? E ontem foi dia de Santo Inácio de Loyola, né? Duas personalidades aí, dois santos de altíssimo calibre, né? Gente realmente muito importante para a história da Igreja, para a história do Ocidente, né? E é até um sinal bonito, né? Não sei se vocês sabem disso da vida de Santo Inácio. Ontem eu dava aula para as meninas, né, da escola, crianças, sobre a vida de Santo Inácio. Ele, já depois de muito santo, assim, né, já tinha tido assim um crescimento muito grande na vida espiritual, né? Já tinha passado por aquela experiência de passar uma semana inteira, né? Foram 8 dias de em êxtase místico, né? As pessoas não entenderam nada, né? Não ia lá, batia nele, fazia o que o homem estava lá, ficou 8 dias de pé, né? Parado, uh, tendo, vamos dizer assim, uma experiência de Deus, né? Uma locução, uma conversa com Deus, né? E ele volta disso aí, né? Sabendo altíssima teologia, né? Explicando muitos mistérios da fé e tudo mais. E ele, quando ele ia falar com os padres, porque às vezes ele fazia pregações na cidade, né? E naquela época era uma coisa muito complicada, porque a igreja estava com muito medo dessas situações, porque o protestantismo estava se alastrando por toda a Europa, né? Então, de repente, um leigo pregando na praça pode ser uma coisa muito louvável, como era o caso de Santo Inácio de Loyola, mas podia ser um maluco, né? Alguém doido que estava lá ensinando coisas erradas para as pessoas, né? Então, ele muitas vezes ia conversar com os padres, até mesmo os censores da época, né? Às vezes, ali na região da Espanha, né? Da Itália e da França, né? Ainda tinha, sobretudo na Espanha, ainda tinha uma inquisição bastante forte, assim, né? E iam perguntar para ele e falar, olha, você sabe realmente é altíssima teologia, você não tem um erro do que você está falando, né? Porém, é muito estranho, como é que você sabe tudo isso se você nunca estudou, né? E aí depois ele percebe que de fato ele tinha que, vamos dizer assim, fazer esse percurso, né? De não só ser, né, mas de parecer também, né? De parecer alguém que tinha, de mostrar por que teria um conhecimento dessa monta, né? Só que agora eu não lembro exatamente se isso foi antes dos 8 dias de êxtase ou se foi depois, mas o fato é que quando ele percebe que ele então deveria estudar para que o seu apostolado fosse mais sério, né, e alcançasse mais pessoas, né, ele fez o seguinte, ele foi estudar com as crianças. Então ele já era um homem velho, de barba, né, um barbado de pelo menos uns 35 anos, se não for perto de uns 40 talvez, né, ele foi então, olha, eu preciso aprender o quê? Preciso aprender o trivium, preciso aprender gramática, latim, né, literatura, e aí ele vai estudar latim com as crianças mesmo, tipo, vai para a turma das crianças de 11 anos, lá de 12 anos e tal, né, passa alguns meses ali, o professor, inclusive, de certo modo, se converte, assim, vamos dizer, vendo Santo Inácio, né, ele era, claro, católico, mas ele vê, meu Deus, o que é isso, né, via a pureza, via a obediência, né, a humildade de Santo Inácio, e em poucos meses falou, olha, você progrediu muito, né? E agora você não precisa mais estar com as crianças, ou seja, você, na verdade, conseguiu fazer o percurso, né? Então, de fato, ele se sujeitou àquilo tudo, né? Aí faz mais acho que vai para outro lugar, faz umas aulas de humanidades, né? De retórica e tudo mais, e depois, enfim, pede ingresso na Universidade de Paris, né? E aí, na Universidade de Paris, ele se forma, né, em filosofia e teologia, né? E aí conhece os companheiros que vão junto com ele fundar a Companhia de Jesus, né, os jesuítas, né? Então, Pedro Fabro, né, e São Francisco Xavier, né, ele leva 3 anos, vamos dizer assim, de falação na cabeça de São Francisco Xavier para São Francisco realmente aderir ao projeto, né, de santidade que ele concebia para a Companhia de Jesus, né? Mesma coisa, São Francisco também era um nobre, né, pessoa de família importante, família rica, né? E um homem de muito talento, né, de muita vocação intelectual, e já estava ali, assim, já estava pronto para se tornar um professor na Universidade de Paris, enfim, ser alguém importante ali, né? E Santo Inácio falou, não, esse homem tem que ser meu, né? Assim, e aí ele consegue fazer com que São Francisco se tornasse jesuíta, e que bênção, né? São Francisco foi por fim, ele ia para Portugal, né? E ele queria muito ser missionário, mas tanto Santo Inácio como os superiores, né, os bispos, e acho que até o Papa mesmo, por fim, falou, não, ele via que aquilo estava sendo travado, né? No momento final,
quem ia em missão para a Índia, né, o padre que ia ficou doente e colocaram São Francisco. Né? Não, então vai você. Né? E aí, por fim, foi realmente a vocação dele. Nunca mais iria voltar, né? Morreu realmente lá no Oriente, né? O corpo dele está incorrupto até hoje, né? Numa igreja lá na Índia, né? E ele foi, então, passou pela China, pelo Japão, né? E sobretudo na Índia portuguesa, né? Ele realmente faz vamos dizer assim, um estrago danado lá no meio dos hindus, né? E as contas mais modestas chegam mais ou menos aí a conta de 1 milhão de almas convertidas por São Francisco Xavier. Somente por ele, ou seja, não tinha nenhum companheiro. Assim, ele foi sozinho, chegou lá e converteu 1 milhão de pessoas. Né? Então, te imaginar né, o que é a santidade, né? Então, assim, claro que parece que nós não estamos exatamente no mesmo grau, né? Estamos muito longe disso aí, mas é o primeiro passo, né? Sempre, né? E como Santo Inácio, estamos aqui para começar do começo, né? Também, né? Na parte intelectual, lidar com a linguagem, né? Com tentar aprender um pouquinho deles, né? Do modo que eles faziam, que era esse estudo linguístico, né? Gramatical, para depois enfrentar as disciplinas superiores, né? E fazer tanto bem como os jesuítas fizeram, né? E a gente vê que, infelizmente, os grandes males mesmo, os mais recentes, né, dos últimos 300 anos, se deram sobretudo pela ausência dos jesuítas, né? Ou seja, eles precisaram tirar os jesuítas de cena, precisaram destruir a ordem mesmo, a ordem foi né, vamos dizer assim, cancelada, né, pelo Papa, né? Depois retornou, mas precisaram eliminar mesmo a presença dos jesuítas na Europa para que, enfim, as ideologias e as revoluções modernas alcançassem um triunfo, né? Porque se os jesuítas continuassem na universidade, provavelmente a gente não teria muita coisa. A gente não teria a Revolução Francesa, não teria, talvez, toda a filosofia alemã que foi se desenvolvendo, né, a partir de Kant, de Hegel, depois de Marx, né? Os jesuítas, eles não deixariam essas coisas passar, né? Eles realmente enfrentariam tudo isso, né? Mas, enfim, são os mistérios que Deus também vai permitindo essas coisas para que tudo, por fim, se cumpra, né? Mas feito essa primeira introduçãozinha, né? Vamos então para o nosso assunto de hoje, né? Que é dar uma pausa, né? Naquele modo de aula que nós estávamos fazendo ao longo das últimas 3 semanas, né? Dos últimos 3 encontros, né? E com essa pausa entrar num aspecto um pouco mais teórico, que é muito importante, né? E depois, pouco a pouco, a gente vai retornando à análise, creio eu, de um nível superior. Ou seja, a gente vai conseguir enxergar mais coisas ali, não só porque o professor está mostrando, mas porque vocês já são capazes de enxergar também a partir dessa teoria que hoje pretendo, né, que vou tentar passar para vocês, tá bom? Eu vou abrir aqui, então, a nossa apresentação, a apostilinha de hoje. Mandei no grupo hoje pela manhã, né? Mas é o que eu tenho aqui também no computador aqui, né? Não apareceu para vocês, né? Vou pegar de novo. Aqui. Apareceu aí? Para todo mundo? Deixa eu aumentar um pouco aqui para ficar melhor na tela, né? Quem estiver usando o celular, eu acho que consegue também com os dedos empurrar e vai ficar a letra um pouco maior, se precisar, né? Então, hoje nós vamos falar das chamadas classes gramaticais, tá? Né, alguns autores, sobretudo no passado, chamavam isso aqui também de partes do discurso, tá? Então, a gente teria 3 nomes aí possíveis, né? Partes do discurso, as classes gramaticais, e o estudo das classes gramaticais é, na verdade, o estudo da morfologia simples, tá? Então, vamos aqui fazer uma pequena introdução para a gente relembrar mais ou menos onde a gente está, tá? Vejam só, estamos aqui nesta 10ª aula do curso, e uma das aulas mais importantes, creio eu, que nós tivemos foi aquela aula, acho que a aula 6, né? Que eu comentei de um aspecto histórico, né, da gramática no Trivium, e também uma análise teórica que o professor Rafael Falcon fez, né, para, de certo modo, situar, né, graus diferentes dentro do processo de letramento, né. Então, vamos lá. Se ainda bem nos lembramos das últimas aulas, né, vamos ver que o professor Falcon, divide tudo isso em 4 níveis, né.
podemos pensar também em 5. 5 com o nível 0 aqui, né? Ou seja, que é o passivo bruto incompleto. Isso aí todo mundo é por nascença, vamos dizer assim, né? A criança vai absorvendo a linguagem por imitação, né? E se comunica, né? Se desenvolve e tudo mais, mas ela é evidentemente um passivo bruto incompleto, né? Porque ela ainda não teve tanto acesso, tanto repertório de linguagem, né? Mas à medida que vai crescendo, vai melhorando. Quando ela é colocada, né, diante da situação da alfabetização, né, do ensino formal, ela começa a desenvolver a habilidade, né, de ler, né, de conhecer um pouco mais a fundo a linguagem neste primeiro nível, mas o máximo que ela vai conseguir chegar sozinha, assim, sem nenhum tipo de auxílio, né, é melhorar um pouco esse passivo bruto aí, né, a ponto de chegar talvez no passivo bruto completo, que basicamente é o quê? É quem viu tanta coisa sobre linguagem, né, foi exposto a tanta informação, assim, a tantos textos, né, que consegue se locomover por imitação de forma bastante razoável, né? Então ela consegue imitar os textos que leu, né, e dar a aparência até mesmo de coesão, né, pode desenvolver uma boa ortografia, todas essas coisas só fazem parte do nível do processo, do nível do passivo bruto, mesmo. E o que realmente interessa para o crescimento, vamos dizer, intelectual, é passar do passivo bruto para esses níveis que estão adiante, né? Porque o passivo bruto, ele é uma compreensão linguística ainda muito rasteira, né? É uma compreensão linguística que, evidentemente, já é humana, né? Nenhum animal jamais seria capaz de chegar aí, mas ela está ainda, vamos dizer assim, dentro da noção mais cerebral, vamos dizer assim, da compreensão da linguagem, né? É uma coisa mais animal, ou seja, do corpo, né? Passa pela imaginação, passa pela memória ali, no sentido mais simples, né? No sentido mais cerebral mesmo, né? E se a gente quer crescer, se a gente quer ir rumo ao espírito, né? Rumo à verdade, a gente precisa começar, então, a perceber que na linguagem já existe, vamos dizer assim, elementos de verdade. Em que sentido? Né? Já existem coisas que estão ali que são imateriais, né? Que não são do jeito que são por assim, mero arbítrio, vamos dizer assim, né? De quem falava a língua, mas por por certa lógica, por certa por certa necessidade intelectual, né? Então, vejam só, eu coloquei aqui, né? A meta primeira de quem começa a enxergar as lacunas de sua formação, né, no caso nosso, deveria ser a de sair o quanto antes destas amarras, vamos dizer assim, né, dessa escravidão de visão, né, meio estreita do passivo bruto, né, para com a linguagem, né, de certo modo, tudo isso se revela também na interpretação, na compreensão da própria realidade, né, então a gente não entende a linguagem, por isso também a própria realidade começa a ficar menos acessível, né, no sentido intelectual, né? E então a gente tem que sair das camadas desse passivo bruto e seguir todo esse caminho aqui, né? E não tem como fazer uma outra ordem, tá? É impossível alguém tentar ser culto se não foi antes incipiente e se não foi antes de ser refinado incipiente, certo? Então é um caminho inevitável, né? A gente está ascendendo, certo? É como alguém que quer ser santo, fala, eu quero ser santo, mas eu quero ir direto para a quinta morada, né? Não tem o que fazer, é impossível, né? Você tem que cumprir cada uma das etapas e elas podem ser, vamos dizer assim, vencidas de forma mais rápida, né? A gente estava falando de Santo Inácio mesmo, né? Ou de São Francisco de Assis, são pessoas que aparentemente venceram a vida purgativa, né? E, assim, em questão de semanas, né? Elas tiveram um ato de vontade tão forte, tão superior, né? Tão ardente e decisões tão acertadas e tão contínuas, assim, né? Que foi suficiente. Em questão de algumas semanas, a pessoa já estava vivendo uma outra realidade espiritual, né? Mas mesmo assim, né? Eles precisaram passar por isso aí, por mais que tenha sido durado pouco, né? É inevitável, não tem como. Ninguém sai da via, por exemplo, também purgativa e vai para a via, né, unitiva sem passar pela iluminativa. Né? Então, como Deus vai fazer isso? Quanto tempo ele vai gastar, né, com cada um? Isso aí é da
vamos dizer assim, é da liberdade de Deus, né? E também da força de vontade da nossa, né? Da alma. Mas que o caminho ele é inevitável, né? Não tem como, né? A mesma coisa está no desenvolvimento intelectual, né? Então a gente tem que buscar ir para o incipiente, que é o que eu tenho tentado fazer com vocês, né? Nas aulas últimas, só aquilo que eu fiz com vocês não seria completamente suficiente, porque elas dariam para vocês um gosto, uma sensação aí do que é analisar, né, textos e, por exemplo, poesias naquele nível, mas não deu exatamente muitas ferramentas, né? Falta ainda uma bagagem um pouco mais técnica, assim, né? Vamos dizer. E é o que eu estou começando a passar hoje, tá bom? Então vamos só. Como deixamos de estar nessa condição, né? Deixamos-la quando nos esforçamos para adentrar as camadas de significado que se abrem àqueles que entram no passivo incipiente. Tá? Então, é isso que nós estamos tentando. Qual que foi a antessala, vamos dizer assim, do passivo incipiente? Qual que é a passagem do passivo bruto para o passivo incipiente? É o estudo fonético. E é por isso que, então, lá naquela aula 6, né, eu comecei a falar com vocês, na aula 6 e 7, se eu não me engano, né, sobre o trabalho de escansão, né, do poema, né? Então, a gente perceber o que é uma sílaba, né? Perceber a diferença entre a vogal e as consoantes, perceber as diferenças entre as próprias consoantes, né? E não só no sentido de conseguir fazer o som desses grafemas, como a gente fez na nossa alfabetização, né? Mas começar a acessar intelectualmente, perceber a diferença entre eles, né? E depois como é que tudo isso se encaixa dentro de um processo de escansão, né? Ou seja, como é que a gente junta as vogais, como é que a gente percebe se nós temos um hiato, um ditongo, esses elementos, né? Que as crianças também veem, né? No comecinho, mas muitas vezes, como só vem lá no comecinho e isso passa, né? Faz uma provinha e já tá bom, né? Às vezes a pessoa não volta naquilo e depois não consegue ir mais longe. Até porque também, normalmente, esse estudo fonético da linguagem não vai para a escansão. E a escansão é o lugar onde tudo isso se torna, vamos dizer assim, uma síntese, né? Onde esse conhecimento fonético, ele é todo misturado, é tudo unificado, né? E só consegue fazer a escansão quem realmente está entendendo tudo, né? A pessoa que não entendeu a possibilidade de fazer elisões, né? Porque a gente consegue juntar uma vogal na outra, consegue esconder uma vogal e apresentar a outra, ela não consegue fazer a escansão, né? Então, acaba que a escansão ela é mesmo uma síntese, né? Ela é a junção desses conhecimentos fonéticos que na escola muitas vezes a gente viu de forma meio solta, né? Meio atabalhoada assim, né? Vi um pouquinho, ainda mais se for muito criancinha, né? Não guarda direito, está mais preocupado em brincar do que aprender, né? Então isso tudo acaba passando, some da nossa memória, né? A gente usa aquilo de forma prática, né? Consegue até, sei lá, está escrevendo um texto, consegue separar corretamente as sílabas das palavras, né? Mas isso tudo não se, vamos dizer assim, se integrou, né, na nossa forma de ver a linguagem e não se tornou síntese, né, que é o que mais importa, né? Porque o grande problema da educação moderna, hoje, em todas as áreas, é um pouco isso, né? São conhecimentos muito separados, né, que não se integram numa visão única, uma visão de conjunto da realidade, né? É um estudo que, no fundo, acaba sendo, em todas as áreas, antifilosófico, né? É um estudo que trabalha apenas com com o detalhe, né? Com aquilo que é, de certo modo, acidental, as coisas, né? Muito bem. Feitos esses comentários, a gente pode agora pensar em outra coisa, né? Uma vez que a gente já entendeu como é que se faz a canção, como é que é o estudo fonético, a gente vai para onde? A gente vai para a morfologia simples, aula de hoje, tá? Depois, a gente tem que ir para a sintaxe, né? Que é uma sintaxe simples ainda, então, de certo modo, até chama morfossintaxe, né? Continua trabalhando com a morfologia, mas agora num sentido mais sintático. E, por fim, a análise semântica dos termos, né? Isso também tem que estar num nível ascendente, tá? De certo modo, a análise semântica, ela até consegue ser acessada já, como a gente estava fazendo nas aulas mesmo, né? Mas ela vai ser sempre acessada de forma capenga, vamos dizer assim, se a gente não tem estes dois aqui, né? Você pode até entender mais ou menos o significado de uma palavra, mas se você não percebeu com clareza se naquele contexto ele é um adjetivo ou um substantivo,
está faltando algo aí, percebe? Né? E se você entendeu o significado da palavra, aquilo ali evocou algo na sua imaginação, mas você não tinha clareza se aquilo ali, no fundo, era o objeto direto ou o sujeito da frase, poxa vida, né? Tá bem bagunçada a coisa ainda, né? Então, assim, por isso que a análise semântica básica, ela é como que a cereja do bolo, né? Uma vez que você já entendeu bem isso aqui, tá, agora eu analiso para descobrir realmente o significado daquela palavra neste contexto, né? Neste poema aqui, né? Neste autor aqui. Entendeu? Então, a coisa vai indo, né? E aqui, tudo isso seria ainda só o trabalho do incipiente, né? Muito bem. Então, se nós vamos falar de morfologia simples, nós estamos falando das classes gramaticais, vamos estudar, vamos falar disso aí hoje, né? Era só a introdução para a gente entender onde a gente está, né? Mais uma vez, a gente compreender onde nós estamos. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Tudo certo? Fazer algum comentário? Vamos lá. Olha só, o que são as classes gramaticais? Vou seguindo umas leituras aqui. Ó. Talvez ainda hoje, após muitos anos de escolarização e até de graduação, né? As pessoas, a maior parte de nós somos formados até, né? É provável que a maioria de nós não conheça com um grau mínimo satisfatório quais são as classes gramaticais, né? Quantas são, por que existem, e pode ser até que atribuamos a sua existência ao arbítrio de gramáticos enfadonhos. A gente acha que, olha, quem inventou esse negócio de que existe um substantivo, um verbo, um adjetivo, sei lá, né? É um chato aí que queria inventar material para dar para dar aula, né? E queria manter o seu emprego, né? Como se isso não fosse uma coisa da realidade da própria linguagem, né? Eu não sei, assim, talvez agora, porque muitos também já estão tendo contato com esse assunto há algum tempo, né? A gente conheça, né, as classes gramaticais. Então, talvez vocês já não sejam um público tão bom assim, né? Mas pelo que eu percebo, né, a maior parte das pessoas, infelizmente, não lembra mesmo, né? Não lembra, até lembra dos nomes, sabe? Não, sei que existe o substantivo, que existe advérbio, que existe pronome, mas aí você fala o que é, né, cada um deles. O que é isso, o que é aquilo, né? Dá um exemplo. A pessoa fica quieta, né? Não lembra, não vem à memória, né? Ela estudou, ela fez prova, passou no vestibular, tudo mais, mas aquilo ali não foi integrado, né? Ou seja, ela não guardou aquela informação como algo relevante, como algo importante, né? Porque, no fundo, eu acho que é isso. Assim, na verdade, nunca foi exigido de nós, né, o conhecimento sintético disso aí. Né? Nunca foi exigido de nós que, olha, né, chegue em algum lugar com isso aqui. Não, é sempre uma coisa assim, faça provas com isso aqui para passar de ano e um dia chegar e passar no vestibular. Né? Então, esse já é um grande erro, né, da nossa formação. Né? Então, vamos ver só o que é. Isso se deve ao fato de que, sem uma visão de conjunto das classes, assim, por assim dizer, uma visão filosófica desta camada linguística, não conseguiremos acessar o seu fundamento na própria realidade. Tá? Aristóteles descobriu, no sentido não de inventar aqui, né, moderno, mas no sentido de inventar do latim antigo, né, inventio, que é descobrir mesmo, né? Descobrir é tirar, né, a coberta, tirar o véu que estava em cima de algo, né? Ou seja, a coisa já estava lá, né? Por exemplo, a cama está ali com uma colcha, né? Você vai lá e tira e vê a cama. Mas agora você não está vendo porque o cobertor está em cima, mas a cama está ali embaixo, né? Ela não foi inventada, ela já está ali, né? Então, a mesma coisa se dá com, vamos dizer assim, as descobertas, né? Elas não são invenções, né? No sentido moderno, elas são algo que já estava lá, só que ninguém estava percebendo, né? Que estava encoberto, né? Então, Aristóteles, né, aquele filósofo importantíssimo da Grécia, né, o terceiro ali daquela trinca Sócrates, Platão e Aristóteles, né, ele descobriu as 10 categorias, tá? As 10 categorias do ser. Vou colocar aqui, 10 categorias do ser. Né? Ele percebeu e compreendeu a sua existência, né? Viu que tudo que existia podia ser enquadrado nesses 10 modos de ser, essas 10 categorias. Né? Então, tudo que existe, existe ao modo de uma dessas 10 categorias. Né? Certo? O que é interessante? As classes gramaticais, elas são, sob certo aspecto, parecidas com as 10 categorias. Tá?
O fato de a gente ter 10 classes gramaticais em português não quer dizer, tá, que você tem, né, uma classe gramatical para cada categoria de Aristóteles. Não é isso, tá? Mas você tem um paralelo possível de ser feito aí. Ou seja, o Aristóteles está dizendo, as coisas existem de modos diferentes. E existem 10 modos para elas existirem, né? E quando a gente vai para a linguagem, é como se as classes gramaticais é como se fossem, olha, as coisas existem de modos diferentes, logo devem e podem ser expressadas conforme estes modos, né? Então, é por isso que há um paralelo aí, né? Do mesmo jeito que existem modos de ser, né, categorias de ser, há categorias de palavras, ou seja, há tipos de palavras, né, que tentam mostrar sobre aspectos diferentes à própria realidade, que já é diversa, né, que ela mesma possui diferenças, né? Então, muito bem. Vamos ver aqui, ó. O que é interessante? Se a gente tivesse tido aula com professores que soubessem desta relação, e eles tivessem vontade, vamos dizer assim, desejo de comentar isso conosco, não sei, mas eu creio que talvez alguns de nós poderíamos ter, né, entendido melhor aquelas classes gramaticais lá atrás, quando era criança ainda, né? Por quê? Porque estas categorias, né, como é um assunto filosófico, né, elas buscam trazer uma visão de conjunto, né, uma noção sintética, uma noção de síntese, né? E as classes gramaticais, pelo menos o modo que eu aprendi, né, elas nunca me foram passadas como uma visão de conjunto, né? Elas não foram me passadas, olha, existem as classes gramaticais por causa disso, que são 10, e vejam como elas se comportam, né? Eu simplesmente, sei lá, no primeiro bimestre tinha aula de substantivo, depois no outro bimestre tinha aula de adjetivo, já ia nos detalhes, né? Como é que você, sei lá, faz o plural do adjetivo, como é que muda o gênero, ou seja, e a coisa ia sempre por um caminho de regrinhas, né? Regrinhas de exercício de concordância, né? Então, aquilo não estava tentando fazer a minha inteligência acessar uma realidade. Estava tentando simplesmente dar para o meu cérebro uma série de repetições, né, de exercícios, que me fizessem, vamos dizer, que me adestrassem, né? Que me colocassem numa condição de colocar as terminações certas no lugar certo, na hora certa, porque repetir esse negócio por né, dezenas de vezes. Sabe? Parece que não, mas é muito diferente a intenção. Né? É preferível que uma criança erre muitas vezes, mas que esteja tentando acessar o aspecto intelectual, né, do que a criança simplesmente acerte por repetição mecânica de exercícios e nunca acesse aquilo. Né? Então, o que mais interessa aqui não é acertar, né, não é tirar a nota na prova, né, mas sim sair de uma condição e subir, né, acessar um negócio ali que estava oculto, né, que estava escondido para a gente, né, descobrir, né, tirar a coberta daquilo que a gente não estava vendo, né, e enfim ver. Né. Vamos lá então. Olha aqui, quer ver? Isso que eu achei interessante comentar, né. Falei do professor, né, que teria essa noção do trivium, né, essa noção de relação de filosofia com a língua, né, com a gramática. Ele nos daria, né, pouco a pouco, essas sementinhas de conhecimento da realidade, tá vendo? E esse conhecimento, no fundo, ele nasce em nós como, olha só, pela divisão e comparação das coisas, tá vendo? Né? Do mesmo jeito que a gente vê, sei lá, que animal e planta é diferente, né, a gente faz isso como? Comparando, e aí a gente coloca em dois grupos diferentes, né? E a gente fez uma divisão nas coisas materiais, né? Também, na linguagem, a gente consegue fazer essa divisão e comparação, tá vendo? Né? E com entes que não são só meramente materiais, ou seja, não é só porque um tem O e o outro termina com A, é feminino e masculino, não, ou seja, é perceber algo que está para além disso aí, né? E a própria noção de gênero, né? Entender o que é gênero na linguagem, entendeu? Vamos lá. Quais são as 10 classes gramaticais? Desculpem aqui, ó. Não, as classes gramaticais não, desculpe. Né? Quais são as 10 categorias do ser encontradas, né, descobertas na realidade por Aristóteles? Olha só, são 10, né? Mas antes de tudo, esses 10 são divididos em dois grupos. Um grupo que só tem um, que é a substância, e o grupo que tem os outros 9, né, que são os acidentes. Tá? Então não é 5 para um lado e 5 para o outro. Né? Tem uma só que é a substância,
E todas as outras categorias que Aristóteles descobriu são acidentes, são do tipo, né, de acidentes. E por mais que essa 9 aqui, né, os acidentes, sejam 9, sejam muito mais numerados que as substâncias, eles são menos ser do que a substância. Pode parecer estranho para a gente, né? Como assim uma coisa é menos ser, outra é mais ser, né? No final, não é, tudo não existe. Se existe, existe. Pronto, não tem essa de existir mais ou menos, né? Como se fosse uma questão de intensidade, né? Mas sim, existe e existe para valer, né? Mais ser e menos ser, né? Inclusive, por exemplo, é a perda dessa noção que faz a nossa sociedade, sei lá, entender as coisas de forma louca, né? Tresloucada mesmo, supondo que animal irracional é a mesma coisa que a gente, né? Não é de forma alguma, ou seja, o animal, por maior que ele seja, por mais importante que ele seja, por, sei lá, por mais útil que ele seja para a gente, né? Por qualquer motivo, ele é, assim, muito, mas muito menos ser do que nós, né? Pelo fato de que ele não tem inteligência, pelo fato de que ele não tem alma imortal e alma racional, né? Isso por si só já é um abismo, vamos dizer, que existe entre nós e eles, né? Por mais que nós compartilhamos, né? Compartilhemos com ele toda uma realidade material, né? Animal, mas nós somos muito mais do que eles, certo? E é uma questão mesmo de, vamos dizer assim, de intensidade do ser, né? Nós somos mais do que eles, certo? Né? E isso também existe no âmbito moral, né? Então, uma pessoa santa é mais, né? Ou seja, ela é mais humana, vamos dizer assim, do que outra, né? E isso a gente consegue perceber, né? Uma pessoa, por exemplo, que está muito degradada, né? Vivendo uma vida muito mal, muito cheia de vícios e pecados, né? Você vê que ela parece estar caindo em humanidade, né? E assim, do mesmo modo, os anjos existem de uma forma mais intensa do que nós, no sentido intelectual, né? Não necessariamente no sentido espiritual, no sentido da graça, porque aí os santos também podem ser até mais santos do que os anjos, né? Como é o caso da Virgem, com certeza de muitos santos também, né? Mas existe, enfim, Deus, que é um ser que é infinitamente mais ser do que todos nós, né? Porque nós só somos, nós temos ser, vamos dizer assim, nós só temos existência nele. Então, nós participamos do ser dele, né? Nós não conseguimos ser sem Deus. Ninguém, né? Nem o demônio. O demônio não é sem Deus, né? Ele participa de Deus, percebe? É impossível, né? Ele não participa mais da graça de Deus, né? Mas ele só continua existindo em Deus. Sabe? Isso é para todo o universo, né? Nada que existe fora de Deus, né? Então, isso quer dizer que Deus, de certo modo, abarca em si tudo que existe, todo o universo, né, visível ou invisível, né, material ou imaterial, e além disso tem a si mesmo ainda, que é infinito, né? Então, Deus é um ser infinito, né? A gente não consegue mensurar mesmo, é impossível de colocar um fim ali no ser de Deus, né? Não tem limite, percebe? E quando a gente olha para isso, voltando aqui para o nosso assunto, o que a gente percebe? Que existe a substância e existe os acidentes. Mas o que é isso? A substância, olha só, é o ente, né? Aquele que tem ser, né? Que existe per se. Em português, por si, né? Que existe em si mesmo. Tá vendo? Não no sentido de ser como Deus, né? Não no sentido de que Deus tem o seu ser, né? Deus é o seu ser. Então, toda substância é Deus também. Não não é essa loucura que poderia chegar até num panteísmo, né? É no sentido de que, por exemplo, para que nós existíssemos, né, há uma série de coisas que são necessárias, sim, mas nós existimos por nós mesmos, né? Estou dando essa aula aqui, mas se vocês estão escutando aí, mas simplesmente eu não preciso estar, sei lá, grudado na minha esposa para dar essa aula, sabe? Ela existe, eu existo, existimos por nós mesmos, né? E só que quando a gente pensa em outras coisas, a gente repara o seguinte: por exemplo, a cor do meu cabelo, ela só existe em um cabelo. No meu ou no cabelo de alguém que seja muito parecido com o meu, percebe? A cor, né, só existiria ali, percebe? Ela não existe em si mesma. Ou você já vira uma cor andando por aí sem estar em alguma coisa, né? Por exemplo,
a virtude, né? A fortaleza, a humildade, a caridade, ela não existe senão em uma mente racional, né? Ou vocês já viram realmente, assim, sei lá, uma fortaleza independente de qualquer ser humano andando, né, assim, por aí? Não existe, né? Ela é uma virtude. Né? Na categoria aristotélica, ela seria chamada de hábito, né? Por exemplo, o peso das coisas, ele existe nas coisas, né? Então, a pessoa tem tantos quilos, né? Mas existe os quilos daquela pessoa sem ela? Né? Sem o corpo dela? Não. Então, a quantidade, né? Então, vejam só, a substância é aquele que existe por si, né? Aquele que existe em si mesmo. Tudo que existe numa substância, tudo que precisa da substância para existir, né, é o acidente, tá? Então, nesse sentido, a substância, olha aqui, ela é suporte de acidentes. Né? O que é o suporte? É um lugar que você consegue colocar coisas, né? Você tem lá a madeira para colocar o telhado, tá? O suporte, né? Se não tivesse a madeira, o telhado não ficaria parado ali. Né? Você pode até ter um suporte transparente, que ninguém está vendo, mas tem que ter um suporte ali, né? Senão a telha simplesmente não ficaria parada ali, né? Então, a substância é isso, ou seja, ela é um suporte, né? É onde os acidentes estão, né? Existe substância sem acidente? No mundo material, não. Né? É impossível, né? Não existe um ser humano que não tem um corpo, né? Existe lá a alma, por exemplo, do ser humano que já morreu, né? Que está no céu, que está no inferno, está no purgatório, mas aqui não tem como, né? Não tem como ser um ser humano sem cabeça, né? Veja, não tem como, né? E tem como, por exemplo, ser um ser humano que tem um corpo, uma pele, mas que não tem cor? Também é impossível, né? Pode ser até a pessoa pode ter alguma doença, qualquer coisa, né? Uma cor muito diferente do comum, né? Mas não tem como. Se você tem algo ali concreto, visível, aquilo tem que ter uma cor, né? Tem que ter um peso, né? Tem que ter ela está em algum lugar, né? Inclusive, estamos também no tempo, né? Então, tudo isso existe nas coisas que estão, né? Que existem. Vejam só, os acidentes, então, eles não existem por si mesmos, né? Eles não existem sozinhos, eles precisam existir nas substâncias, olha lá. Ele existe em uma substância, né? Quais são eles? Quais são esses 9? Né? Tá passando um carro chato aqui, não sei se está atrapalhando vocês. Tá dando para ouvir muito forte aí? Qualquer coisa eu vou parar aqui. Eu acho que é vereador tentando fazer propaganda aqui. Agora dá para gente falar, né? Então, quais são os 9 acidentes? Qualidade e quantidade. Tá vendo? Né? Então, como uma coisa é, né? Qual o peso dessa coisa, por exemplo, né? Qual o tamanho dessa coisa, né? Outra coisa, ação e paixão. Veja só, quando as coisas existem, elas são capazes de fazer as coisas, capazes de crescer, capazes de morrer, capazes de dormir, né, de fazer, de se alimentar, né? E assim, então, elas fazem coisas, então é a ação, e elas sofrem coisas. Ou seja, existem ações que não são feitas a partir delas, mas são feitas com elas, né? Então, elas sofrem coisas e fazem coisas, ação e paixão, tá vendo? Hábito, como a gente falava, a virtude, né? Você faz tantas coisas numa mesma direção que aquilo te inclina, aquilo te deixa propenso a fazer aquilo sempre da mesma maneira, né? Pensando no termo moral mesmo, a gente tem até uma coisa curiosa, né? A virtude, ela inclina a pessoa para fazer a coisa sempre da forma correta, né? Então, a pessoa entendeu que aquilo é certo, começa a treinar, começa a criar um hábito de fazer aquilo sempre do jeito certo, né? Só que ela continua livre, ela continua capaz de escolher o jeito errado, né? Porém, a inclinação já está ali. É muito mais fácil para uma pessoa virtuosa, por exemplo, a pessoa que já treinou bastante a castidade, ser casta. Ela já conhece o mecanismo, ela já sabe, né? Ela já aprendeu. Só que quando a pessoa se torna viciosa, é muito mais difícil. Porque aí o que acontece? O hábito também inclina para o outro lado, inclina para o lado do vício, né?
Só que o vício não traz liberdade, né? Então, uma pessoa que não está treinando, ou que nunca treinou, né, para ser casta, né, não foi apresentada a esta virtude, vamos dizer assim, né, ela vai começar a ter uma tendência cada vez maior de cair em atos contra, né, a pureza, contra a castidade, né, e vai ser meio inevitável, né, e se ela quiser falar, não, agora eu não quero mais isso aí, eu quero ser casta, né, ela vai ter que fazer uma grande violência para conseguir empurrar, vamos dizer assim, o vício até a virtude, né. Então, por isso a importância da educação das crianças, né? Porque as crianças, de certo modo, começam ali mais ou menos neutras. Além de serem neutras, tem o problema de que elas vêm com o pecado original, né? O batismo tira a marca, mas a inclinação continua ali. Então, a tendência, se sem educação, é o quê? Que aquela neutralidade, pouco a pouco, vire vício. Né? E aí a educação é o quê? Aquele empurrar do pai, da mãe, do professor, né? Para o caminho da virtude, né? Para o outro lado. Tentando pesar para o lado da virtude, até que, pouco a pouco, a criança, mesmo já senhora, de certo modo, daquela virtude, começa a criar, por meio do hábito, tá vendo? Começa a fazer os atos naquela direção, tá bom? Então, vejam só, qualidade e quantidade estão relacionadas, ação e paixão estão relacionadas, e o hábito, né, que a gente poderia pensar aqui como até mesmo a questão da virtude, no sentido humano, né, também é fruto de ações e paixões, né, mas é diferente deles, tá vendo? Não é uma ação, por exemplo, no momento que a pessoa, sei lá, tem um ato de coragem, né, aquilo ali foi uma ação. Mas a inclinação para fazer aquele ato de coragem não era uma ação, era um hábito. Né? Era antes já uma virtude, né? Sabe? Só que a virtude precisa ser praticada para ser continuada. Né? Uma pessoa que é corajosa, que tem o hábito da coragem, vamos dizer, né? Tem a virtude da coragem, mas nunca exerce em momentos necessários, então não é corajosa. Né? E a gente percebe o quê? Que tudo que existe, ela tem uma relação com o seu contexto, vamos dizer assim, né? com o lugar. Então, se ela está em algum lugar, tá vendo? Eu estou sentado nessa cadeira agora, né? O universo é imenso, eu poderia estar em qualquer lugar do universo, vamos dizer assim, mas estou exatamente aqui, né? E vocês estão sentados nas casas de vocês. É um lugar mesmo, né? Esse lugar existe, é real, tá vendo? Né? Mas nós estamos ali e é diferente da posição. O que é a posição? A posição não é o lugar, mas é o modo como o meu corpo, por exemplo, se manifesta. Então, estou sentado, estou deitado, estou de pé, né? Mesmo estando no mesmo lugar, né? O tempo, então, estamos exatamente neste momento, né? Aqui. E existe uma outra coisa que é a relação, sabe? É um modo de ser muito discreto, né? Você vê que pouco a pouco também essas coisas vão ficando mais imateriais aqui, né? O que é a relação? Por exemplo, existe a minha pessoa e existe a pessoa do meu filho, né? Entre mim e ele há uma relação de paternidade minha para com ele, né? E de nossa, faz a palavra agora, né? Filialidade, acho que existe, né? Dele para comigo, né? E essa relação é real, tá? Ela existe entre nós dois. Só que o que acontece? Há certas relações que, se for destruído, vamos dizer assim, uma das duas partes, né? A relação mesmo some, né? Mas é uma coisa que existe, tá bom? Né? É um acidente da substância, tá vendo? Então, assim, tudo isso aqui precisou existir a partir de uma substância, né? Junto de uma substância. Né? Então, vejam só, as classes gramaticais vão tentar expressar essas coisas aqui, né? Do modo próprio que as línguas humanas foram desenvolvendo, né? Cada um com os seus modos, né? Mas é isso que a classe gramatical vai tentar fazer, vai tentar ir nas 10 categorias do ser aqui e expressar algo deles, né? Algo dessas categorias, tá bom? Então, vejam só. Como eu disse, né? Não no sentido de que cada um desses acidentes aqui, né, estejam manifestos em uma só classe gramatical. Não é isso. Por exemplo, o verbo, ele serve tanto para ação como para paixão. Entendeu? Não tem uma coisa diferente, um para ação, outro para paixão, né? Por exemplo, deixa eu pensar outra coisa aqui. Os advérbios, por exemplo. Os advérbios podem mostrar para a gente o tempo, pode mostrar a posição, o lugar, né? O adjetivo mostra a qualidade,
né? Mas dependendo do adjetivo, ele consegue mostrar também quantidade, né? O numeral mostra quantidade, tá vendo? Então, eu já estou falando algumas das classes gramaticais, você já começa a fazer essa primeira relação, né? Vamos ver, então, ó. As classes gramaticais não são as mesmas para todos os idiomas, tá? Então, olha só, tem idioma que não tem todas as classes que o português tem, por exemplo. O próprio latim é assim, tem uma classe gramatical a menos do que nós, né? Mas eles têm lá no meio das classes gramaticais deles, algo que para a gente quase que não é uma classe, é só vamos dizer assim, um pedacinho de uma classe gramatical, para eles se torna uma verdadeira classe. Então, as coisas podem ser diferentes, né? A gente vai começar por onde? Pelo português, né? A gente tem que ver aonde a gente realmente usa isso para depois ir tornando a coisa um pouco mais ampla, mais genérica, né? E poder acessar isso também em outras línguas, né? Mas as principais são sempre as mesmas, tá? Eu não desconheço uma língua que não tenha verbo, por exemplo, que não tenha, né, nomes, substantivos, né? Por exemplo, olha lá, quais são elas em português, né? Nós temos 10, tá? Esse é o número comum, assim, né? Às vezes tem gente que fala que tem 11, que tem, né? Aí é um pouco interpretativo, assim, mas o número tradicional, o número comum, é o de 10 classes gramaticais, sendo as seguintes: substantivo, adjetivo, pronome, tá? Eu coloquei juntos aqui porque elas têm relação entre elas. O artigo e o numeral também ainda continuam, de certo modo, uma relação com essas aqui. Então, eu coloquei tudo junto, ó, substantivo, adjetivo, pronome, artigo e numeral, tá? Depois, o verbo e o advérbio, né? Um outro grupinho também de, vamos dizer assim, de irmãos aqui, né? De amigos. E depois, interjeição, um tipo de palavra bem simples, a gente vai ver, né? E preposição e conjunção, que também são amigos, né? Que estão juntos, tá? Então, veja só que mesmo dentro dessas 10, a gente já consegue fazer divisões. A gente já consegue falar, ó, essa aqui se parece mais com essa do que com aquela, né? Sabe? Então, pensando aqui, a gente poderia pensar assim, não, essas 5 primeiras na categoria de nome, tá? Tipo de classe gramatical que dá o nome, né? O verbo e o advérbio, né? Que não é exatamente nome, mas mostras, né? Vamos dizer assim, as ações destes nomes, né? E o advérbio consegue colorir, vamos dizer assim, essas ações, né? Consegue modificar o significado dessa ação. A interjeição, depois a gente vai ver, é uma palavrinha que é quase animal, assim, né? Os animais, de certo modo, conseguem usar, né, interjeições próprias, né? E a preposição e a conjunção, que nós vamos ver, elas são chamadas de conectivos, tá? Elas servem para conectar outras palavras que estão ali. Muito bem. Certo? Né? Todo mundo lembrava de cabeça esses 10 aí? Sabiam que existia? Né? Normalmente, quando a gente fala, vai falar qual que é? Mas se citar, né, normalmente chega lá na sexta, na sétima, ninguém lembra mais nada, né? Mas tá bom. Vamos ver o que a gente consegue. Outro carro aqui. Agora são dos ovos. Ó, morfologia. O que é isso, tá? A gente falou que ela poderia ser um sinônimo aí das classes gramaticais, né? Por quê? Porque dentro da morfologia, né, uma parte da morfologia é o estudo das classes gramaticais, tá? Vamos ver, ó. Morfologia é o estudo das formas das palavras. A palavra morfos, aqui em grego, né, tem a ver com forma, tá? E logos tem a ver com lógica, assim, com estudo, né? A compreensão destas formas. Entendeu? Então, morfologia, estudo das formas, né? Das formas das palavras, tá bom? Né? Tudo que tem esses logia no final aí é grego, tá? Origem grega, né? Então, psicologia, estudo da psique, tá vendo? Fisiologia, estudo do aspecto físico do corpo humano, né? E assim vai, tanta coisa que tem logia no final, né? Quer dizer estudo, né? Quer dizer ciência, vamos dizer assim, daquela realidade, né? Mas vejam só, é o estudo das formas das palavras entendidas ainda na sua estrutura individual, tá? Entendida na formação, tentando procurar qual é a formação, né? Como é que aquela palavra foi formada, né? Qual é a causa do modo que aquela palavra está escrita, né? Ou dita, né? E as suas partes, as suas características, a gente pode dizer, né?
Então, assim, a estrutura individual é o que a gente estuda nas classes gramaticais. Tá? A formação da palavra é quando a gente começa a perceber que aquela palavra, por exemplo, tem um radical, tem desinências, às vezes tem partes que são antecedidas, né, que são colocadas no final. Né? Então, essa parte da formação, como é que a palavra mesmo já pronta, em quais partes ela pode estar dividida. Né? E aqui ou seja, qual o tipo de palavra? Ou seja, se ela é artigo, se é numeral, se é advérbio, se é preposição, certo? Né? Então, olha lá, estamos falando, portanto, da classificação das palavras em grupos que tenham em seus membros elementos com características semelhantes. Ou seja, estamos dividindo. Né? A gente está olhando para uma série de entes e está verificando. Ó, há coisas que estão... Nossa, vocês estão mandando um monte Desculpa, vocês estão mandando um monte de chat aqui, eu não estou vendo nada. Né? Agora que eu vi. Né? Só terminando isso aqui, já leio ali o que vocês mandaram. Né? Eu estou dividindo, eu estou percebendo que há no meio daqueles montes de coisas, né, de entes, coisas que são semelhantes, coisas que são diferentes. As coisas que são semelhantes fazem com que eu coloque dentro de uma mesma classe. Né? E as coisas que são diferentes excluem, né? Vamos ver. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ó. No João, no final, você pode explicar, por gentileza, o que é o trivium, retórica. Tá. Era do lado do começo do Santo Inácio, né? Eu já comento essas coisas. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá. Tá, vamos fazer o seguinte, depois, quando a gente terminar essa parte aqui, eu retomo essas perguntas e comento sobre elas, tá bom? Desculpem mesmo não ter visto na hora, senão já tinha comentado. Né? Se for alguma coisa que vocês quiserem ver, vocês podem me interromper com áudio, que aí é mais fácil. Mas agora eu vou deixar o chat aberto aqui já. Vamos voltar, então. A peculiaridade da morfologia é o estudo das palavras isoladamente. Tá? Elas são analisadas em si mesmas, né? E não ainda em suas relações. Tá? Então, veja só, quem que vai analisar para a gente as palavras nas relações, né, entre elas? É a sintaxe. Tá? Então, o nosso discurso ele vai montando frases, vai montando períodos, vai juntando essas frases, né, tentando explicar alguma coisa. Certo? Isso aí é a sintaxe. Antes de entender a sintaxe, a gente precisaria entender a parte mais pequenininha, sabe? É como se, sei lá, antes de entender como é que funciona o mecanismo que faz o motor de um carro empurrar o carro, entendeu? A gente precisa, sei lá, entender o que é um parafuso, entendeu? Entender o que é uma barra de ferro, entender o que é uma parte lá do motor, né? Sei lá, um pistão, né? O que é uma válvula, a gente tem que entender todas essas coisas, entendeu? Depois a gente começa a ver como é que essas coisas se relacionam lá até formar o movimento do motor. Né? É um pouco nesse sentido. A gente tem que entender o que é um substantivo, o que é um verbo. Depois a gente vai percebendo como é que eles se relacionam, como é que um influencia o outro. Né? Então vamos ver. Ó, a primeira coisa que a gente repara, a gente deveria reparar quando a gente compara as palavras, tá? É reparar que entre elas há dois tipos predominantes. Né? Antes mesmo de ter 10 classes gramaticais, tá vendo? O que acontece? A gente repara que existem palavras que sofrem variações, olha lá. Né? Percebe? Especialmente no finalzinho da palavra, né? Na desinência. Tá vendo? Adaptando as palavras às combinações com outras palavras. E quais são o outro tipo? O outro tipo são aquelas palavras que não sofrem, né? Que não sofrem nenhum tipo de alteração. Né? Então, não sei se vocês já pararam para reparar nisso. Né? Que existem, de fato, palavras que não mudam jamais. São sempre do seu mesmo modo. Existem outras que mudam, por exemplo, com gênero, mudam com número, né? Mudam com tempo, mudam com modo. Né? Há coisas que fazem aquela palavra ser, né, alterada. Vocês já repararam isso? Né? Eu digo isso porque quando a gente começa a falar com criança, por exemplo, pode ter certeza. Né? Pegar uma criança aí de 6, 7 anos, pode ter certeza. Se ninguém falou isso para ela, ela não reparou. Ela jamais parou para reparar nisso aí. Sabe? De que existem palavras que mudam e palavras que não mudam. Isso é muito abstrato ainda para uma criança. Porque a criança, ela
não está se perguntando sobre a essência das coisas, né, a diferença das coisas. Ela está vivendo, ou seja, ela está aproveitando a vida, né? E como a linguagem é necessária para ela se comunicar, ela usa a linguagem para se comunicar e pronto, tá bom demais, né? Ela não está ainda percebendo que a linguagem também é usada para que ela entenda realmente, né? Quem ela é, a realidade, né? O que ela está fazendo aqui. A criança não está se perguntando muito bem essas coisas ainda, né? Ela já tem, claro, lampejos disso aí, né? Às vezes até mesmo movido pela graça. Mas, se uma criança não for instruída, né, dificilmente ela vai perceber que, sei lá, a palavra com, né, que é uma preposição, por exemplo, ela nunca se modifica. Ela é sempre assim. Né? Não interessa se você diz, estou com os amigos, estou com as amigas, estávamos com pendências. Assim, ela não percebe que com nunca muda. Isso é totalmente diferente. Né? E eu acho que a maior parte de nós também, se a gente não parar para olhar isso, a gente não percebe. Né? Talvez se eu não tivesse dado esse exemplo aqui e falasse, me falem aí qual é uma palavra que não varia. Né? Eu já fiz essa experiência com bastante gente e normalmente as pessoas ficam quietas por um bom tempo também, pensando em qual palavra que não varia. Né? E, junto disso, a gente percebe que há aquelas outras que variam bastante. Então, a pessoa fala amigo, amiga, amigos, amiguinho, né? Aí você falou, essa palavra aqui é nítido, né? Que está mexendo. Afinal, a terminaçãozinha dela sempre é alterada de acordo com o contexto, né? Então, esta é a primeira diferença que existe entre as palavras, tá vendo? Que existem variáveis e invariáveis, tá? Nas classes gramaticais são exatamente assim, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. A primeira divisão, né? Há palavras que mudam de forma e que sofrem alterações de gênero e número, por exemplo, né? E outras que não sofrem. Olha lá, quais são as classes que pertencem a cada grupo, tá? Se vocês quiserem anotar, vamos falar aqui, né? Os nomes e os verbos. Por que nomes? Foram aqueles que eu coloquei lá no começo, né? Olha lá, como nomes englobo o substantivo e o adjetivo e aqueles que acompanham, né, os adjetivos e os substantivos. Né? Aqui eu não coloquei, tem que colocar. Também colocar aqui. Ó. O pronome. Tá? O pronome pode até acompanhar um nome, dependendo da situação, né? Mas o normal é que ele esteja no lugar do nome. Né? Então, ele serve do mesmo modo. Aqui, ó. Então, engloba o substantivo, o adjetivo, o pronome e os acompanhantes, que são os artigos e os numerais. Né? Eles variam, tá? O numeral, ele varia bem pouco, tá? Ele varia bem pouco mesmo. Né? A gente poderia até quase dizer aqui que ele é uma classe invariável, de certo modo, né? Ou que ele é uma classe que é semi-variável, a gente poderia dizer assim, né? Porque ele varia realmente bem pouquinho. É só em alguns casos. Eu vou explicar depois esses casos. Né? O normal é que ele seja sempre igual. Então, a gente poderia até colocar aqui, colocar entre parênteses aqui, né? Varia muito pouco. O verbo é, de longe, a classe que mais varia, tá bom? Então, olha só, os nomes, né, esses 5 aqui variam, e o verbo varia mais ainda do que eles, tá? Ela é a mais variante, brinquei aqui, né? Creio que em todos os idiomas. Talvez, não sei, porque em inglês é a coisa feia, né? Em inglês é tão simples a conjugação dos verbos que talvez ele não seja tão variável assim perto de outros nomes. Teria que pensar um pouco, né? Não sei. Mas de modo geral também as outras coisas em inglês variam muito pouco, né? Mas ainda assim ele consegue variar em tempo, em modo, em uma série de coisas, né? Então realmente, por mais que ele não seja conjugado como em português, em latim, em espanhol, por exemplo, né? Ele ainda assim tem muitas características possíveis, né, de variação. Veja só, falamos bastante dos verbos, né? Eu falei aqui, né, nas aulas de análise com os poemas, né? E vamos falar ainda mais mesmo. É realmente a classe mais importante, assim, né? Ah lá. Inclusive, eu até digo, né? Não me parece à toa que as Sagradas Escrituras tenham usado o nome este nome, verbo, tá, para designar o Filho de Deus, né? Verbo, alguns traduzem como palavra, né?
Mas entre, vamos dizer, os tipos de palavras, né, de palavra, o que os latinos quiseram usar foi verbo, né? Então, assim, eles poderiam ter colocado vocábulo, né, mas não é vocábulo, não é algo que tem voz simplesmente, né? É uma palavra criadora, uma palavra capaz, né, de expressar algo, de fazer algo, né? E a palavra típica para isso em grego era logos, né? Que tá vendo? Que ela vinha lá do logia, né? Que é esse conhecimento, né? Essa palavra que conhece também, né? Então, assim, ó, ele é a palavra de Deus, a força criadora e dinâmica de tudo que há, né? É o logos. Muito bem. E as palavras invariáveis são as outras, tá? Quais são as outras lá? Preposição e conjunção, tá? Nós chamamos de conectivos. O advérbio, que acompanha normalmente o verbo, né? E a interjeição. Essas aqui não modificam, são sempre iguais, né? Por exemplo, sei lá, o advérbio felizmente. É felizmente. Pronto, não interessa de que modo que o verbo está, não interessa se o sujeito está no plural, o objeto está no singular, nada interessa, é simplesmente felizmente, né? Ele não muda. Tá? Muito bom. Conhecendo cada classe em si mesma. Vocês querem dar uma paradinha aí? Alguma coisa? Querem perguntar? Faço uma pausa para comentar sobre essas perguntas aqui. Como é que vocês estão? Vai direto? Porque aí agora, se a gente começar também, a gente iria, né, olhar cada uma das classes gramaticais, tá? Deixa eu ver quanto tempo a gente já tem de aula, mais ou menos. Cerca de 1 hora, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comentar aqui, só para não perder tudo isso que a Ana Cláudia perguntou aqui, e o Jefferson, e depois a gente continua. Então, eu vou até dividir em partes a aula aqui. Ó. Vou interromper a gravação já.